Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Analysis e o tópico para a lição 2 vão ser as cargas térmicas. Vimos na lição anterior as cargas mecânicas e já tínhamos comentado isso que iríamos avançar então para este tópico das cargas térmicas. Este tipo de carga é usado, obviamente, em estudos de transferência de calor. Aqui uma pequena definição: transferência de calor é um processo de transferir calor de uma região com uma temperatura mais elevada para uma região com temperatura menos elevada. Portanto, como fizemos para os outros tipos de estudos, portanto, vamos iniciar também esta opção através da criação de um novo estudo, portanto, menu Analysis, novo estudo de elementos finitos. Agora, no tipo, temos que ter atenção porque não estamos a fazer estudos estáticos ou dinâmicos, portanto, temos um tópico específico para as análises térmicas e temos aqui duas opções, o estacionário ou o não estacionário, e já falámos nisso, não me recordo exatamente sobre que opção, mas este estacionário não é dependente do tempo, portanto, é invariável ao longo do tempo. Este não estacionário admite estudo com variação de tempo, portanto, será aquele que vamos aqui, para este exemplo, também ativar neste momento. Obviamente, tem objetivos diferentes cada um deles. À parte disso, portanto, vamos aqui definir apenas um corpo nesta fase e vamos criar exatamente do mesmo modo, temos que criar uma malha. Portanto, o processo é exatamente o mesmo daquilo que fizemos anteriormente para as outras para os outros exemplos que fomos vendo ao longo aqui deste curso. Se estão recordados, para as cargas mecânicas tínhamos aqui um item, portanto força, que abria com opções. Neste caso aqui assim elas estão, vamos dizer, a sua grande maioria desativadas. Vamos trabalhar agora com este comando aqui, este grupo, portanto que está definido como temperatura. Este temperatura tem aqui várias opções, sendo que a primeira coisa que temos a fazer é ir aqui à opção chamada temperatura. Vai ativar aqui esta caixa de diálogo e permite-nos escolher entre duas opções, um que se chama também temperatura e o outro que se chama temperatura inicial. Este item temperatura é usado para definir a não variação no tempo da temperatura constante dos elementos que estão em estudo. E este item initial temperature, portanto, temperatura inicial, é usada para definir a temperatura inicial numa análise térmica que vai variar no tempo. Esta condição inicial define a temperatura dos elementos selecionados num tempo que consideramos igual a zero. Depois, obviamente, vai existir ou vão existir todas as condições do estudo para ver o que é que acontece. Portanto, podemos dar aqui um valor, algures, e podemos definir as unidades, como podemos definir também aqui um gráfico, que pode ser caracterizado aqui por uma série de coisas. Iremos ver os gráficos numa das próximas lições, mas são estas as condições que vamos dar. Estas cargas térmicas também são caracterizadas por uma característica interessante: têm menos variações possíveis sobre os inputs que são dados ao sistema. Portanto, enquanto que aqui nas forças tínhamos uma série de possibilidades diferentes, porque as cargas em questão algumas delas são bastante diferentes entre elas, a temperatura é um bocadinho mais linear, tendo mais a ver até com as próprias unidades que são dadas. Pronto. É bastante diferente em termos das possibilidades que se nos apresentam. Portanto, definida a temperatura, vamos avançar para o tipo de cálculos disponíveis. Temos aqui o primeiro, que chamamos heat flow ou fluxo térmico. Quando portanto, temos estes dados, vejam, é bastante simples. Portanto, basicamente resume-se a dar os elementos que estão em causa para o estudo. Pode ser algures. E temos aqui um valor que podemos dar também para a quantidade de calor transferido
através da unidade de área ou de superfície, por unidade de tempo, claro, e é isso que define a taxa ou fluxo térmico. Portanto, não tem grande variação naquilo que é o nosso estudo aqui deste ano. Depois temos, obviamente, mais uma vez as unidades e temos, mais uma vez também, a possibilidade de fornecer estas informações, estes valores, através de um gráfico. Temos depois, de seguida, algo que se chama o heat power, portanto, a potência de aquecimento, e com este heat power, o utilizador pode definir o volume da potência das fontes de energia térmica em presença no nosso estudo. Portanto, os dados são basicamente os mesmos, portanto, podemos dar aqui um elemento, ou podemos dar, vamos lá outra vez, ou podemos dar, por exemplo, todo um corpo, portanto, definimos o corpo, mais uma vez, valores e unidades, que as unidades são já um bocadinho diferentes. Depois temos um outro estudo que é chamado convecção, e a convecção, vamos escolher, a convecção é o processo de transferência térmica em que o calor é transferido de uma superfície, de uma superfície ou de um corpo para o ambiente exterior. Quando estamos a considerar o ambiente exterior, estamos a considerar um gás ou um líquido. E com isto podemos especificar, calcular a quantidade de calor que é emitida por unidade de superfície pela unidade de tempo, quando a diferença de temperaturas entre a superfície e o meio externo é 1 grau. Okay? Ou seja, estamos a especificar um coeficiente de transferência térmica. Portanto, mais uma vez, temos aqui assim um valor que podemos dar para esta taxa, este coeficiente, e temos aqui o valor da temperatura também que podemos dar, temperatura esta do meio externo. Depois temos mais um processo que é a radiação. Este é um processo bastante interessante porque é um bocadinho diferente dos outros processos, portanto, tem a ver só com a emissão de energia que os corpos têm como característica natural. Temos dois tipos. Temos a radiação para o espaço ou a radiação entre faces. Portanto, os dados são basicamente os mesmos, obviamente, escolher os elementos em questão do estudo. E temos aqui assim um parâmetro, ou um fator, se quiserem chamar, portanto, que é um fator que varia entre 0 a 1. Aqui uma pequena explicação teórica sobre o que é esta coisa da radiação. Até podemos depois escolher aqui este elemento, até para verem o grafismo que fica aqui. Até vou, portanto, tem um grafismo aqui deste género, por acaso bastante, bastante interessante até. Aqui escolher outra vez, ok, cá estamos de novo. Portanto, os corpos aquecidos emitem energia térmica para o ambiente que os rodeia. E esta radiação térmica, quando atinge um determinado corpo, um objeto, é parcialmente refletida, é parcialmente absorvida e também tem uma parte que atravessa esse objeto, esse corpo. Este tipo de estudo permite determinar as propriedades dos corpos em termos das suas possibilidades para emitir e absorver esta energia que estávamos aqui a comentar. Em relação a este fator de radiação, eu disse há pouco que ele pode variar entre 0 e 1. Quando temos aqui um fator 1, isto corresponde a um corpo completamente negro, isto é um corpo que emite o máximo possível de energia radiante, de acordo com as leis Stefan Boltzmann. Portanto, podem depois estudar um bocadinho sobre a termodinâmica, sobre esta questão
da energia, estava a dizer, e absorve toda a energia radiante, porque pronto, é senso comum, portanto, o preto absorve energia. Quando estamos a falar de um fator zero, obviamente depois os valores intermédios será um compromisso algures entre aquilo que estou a explicar. Um valor zero corresponde a um espelho ideal, que não emite quando aquecido, a qualquer temperatura, e reflete toda a energia radiante. Portanto, é o oposto do anterior. Ahm, Portanto, alguns no meio terá, obviamente, outros comportamentos. Portanto, estamos aqui só a explicar os extremos. Portanto, e permite-nos aqui, como podem ver, definindo que o dito fator, mencionando qual é o caso que estamos aqui assim, se estamos a emitir para o espaço ou entre faces, ter aqui uma temperatura e temos também as nossas condições definidas sobre estes estudos de radiação. Por último, temos aqui uma coisa que se chama contacto térmico, e este contacto térmico diz respeito a dois corpos que estão em contacto. Esse contacto entre superfícies nunca é considerado ideal, porque existe uma rugosidade em qualquer superfície, por mais lisa que possamos achar que ela está. Existem, obviamente, se vir ao microscópio, existem crateras microscópicas, mas que reduzem em muito a área de contacto dos corpos, portanto, e obviamente aí têm também influência decisiva sobre estas questões dos estudos térmicos. Portanto, obviamente, por causa disso, eh, isto é afetado, portanto, e é isso que procuramos estudar neste tipo de estudo. Portanto, temos dois tipos também, o tipo de resistência térmica, portanto, total, full ou distribuída. Portanto, isto tem a ver só com o modo como são considerados os valores que são fornecidos. Portanto, se for aqui o total, ehm, este é um valor que vai ser depois caracterizado pela perda total de toda a superfície em contacto, enquanto quando estamos a falar aqui do distribuído, eh, é perca térmica por unidade de área da superfície em contacto. Portanto, tem a ver aqui depois simplesmente com esta, eh, até com o tipo de unidades que estão aqui em causa. Portanto, e obviamente depois teremos que dar superfície em contacto, que eu não tenho simplesmente porque, se são recordados, quando iniciei o estudo, ativei só, ou considerei só este cubo superior para criar a minha malha, ou seja, não tenho dois corpos em contacto. Bom, e basicamente isso, com esta explicação, portanto, julgo que percorremos as partes mais importantes daquilo que tem a ver com estas cargas térmicas. Como complemento de toda esta informação, convido-vos, porque acho que de facto é importante, convido-vos a ver os nossos vídeos exemplos de cálculos, pois temos lá vários exemplos de estudos térmicos, e lá é um meio por excelência para verem esta questão de como é que se inserem os dados, unidades, escolha de várias coisas. Os próprios resultados que são obtidos depois também dos estudos, que são sempre importantes também para vermos aqui alguns exemplos daquilo que é possível obter. E podem consultar também a nossa parte teórica, pois existem algumas informações gráficas, alguns dados também teóricos que são importantes para considerar e para compreender também um bocadinho melhor estas temáticas. Portanto, como dizemos sempre, estamos também à vossa inteira disposição para qualquer explicação adicional que vos seja necessária para qualquer suporte.